Seja bem-vindo ao podcast do 2º Congresso Agir. E nesse episódio eu vou falar com duas mulheres que vai trazer aqui um tema bem particular, falando de governança com viés social. Eu já falei aqui de inteligência artificial, de governança, de sustentabilidade, com os conselhos da Unimed Uberlândia. Teve gente boa, né? E continua aqui porque essas meninas, aliás, mulheres, vai trazer para vocês aqui uns insights bem valiosos. Ludmila. Olá, um prazer estar aqui com vocês, Lu, Cris. Eu sou a Ludmila, eu estou na gerência executiva do IAMAR, do Instituto Alair Martins. É o braço social do Grupo Martins. Esse ano, um ano de marco, o Instituto completa 20 anos de atuação. E eu digo que o Instituto, falei mais cedo no painel, ele é uma materialização dessa visão de governança sustentável. Então, estou bem feliz de estar aqui contribuindo com esse momento de podcast também. Uau. Cristiana. Olá, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E a gente está super feliz, porque eu e a Lud viemos para falar de um tema que nós somos apaixonadas. Eu tenho aí uma carreira de mais de 20 anos, muito antes disso virar moda, atuando com a integração dos temas sociais, ambientais na governança das empresas. E tenho hoje uma consultoria, depois de muito tempo como executiva numa organização, e ajudo as empresas a fazer essa integração. E eu acho que esse papo aqui vai render muito, porque quando junta duas mulheres que são apaixonadas pelo que fazem, essa conversa vai longe. Tenho certeza. A gente tem um conceito de governança olhado muito para o processo, né? Governança corporativa, o processo, pessoas. Onde que eu entro aqui o social, por exemplo, Ludmila, nessa governança? Sim, quando a gente fala no lugar de um instituto ou de uma fundação, por exemplo, a gente tem um olhar público, que é o olhar da comunidade, e a gente tem o olhar privado, que é o olhar do grupo mantenedor, que optou por ter um instituto ou uma fundação. Então, a governança, ela tem um papel não só estrutural, mas também de compromisso. Eu acho que ela sela um compromisso nosso com aquele lugar público, não só de transparência e prestação de contas, mas de efetivamente fazer algo que traz impacto social, ser de verdade, O Agir, o nome do congresso, acho que nos inspira muito a isso. E também tem o olhar para dentro. Então, quando a gente olha para trazer os executivos, os acionistas, aquele que investe socialmente, a gente também tem que retroalimentar das mesmas coisas, Transparência, reports, compliance, tudo isso tem que estar estruturado com planejamento para que esse investimento social tenha o seu melhor objetivo atingido, que na verdade é o que a gente está falando de transformação, que vai para além da mudança. Então essa dimensão da governança ela é primordial. Eu trago a governança aqui no olhar social e também trago no ambiental, Cris? Como a gente incorpora esse tema? Eu vou só voltar num ponto que eu achei super bacana que a gente falou aqui, que vale para o social e ambiental, porque a gente sempre pensa em governança muito em processo, estrutura, auditoria, gestão de risco, mas tudo começa num ponto central da governança, que é o quê? O propósito. A gente pensar em propósito, em aquilo que mobiliza as organizações. Então, quando a gente olha a partir da perspectiva de propósito, a gente pensa em transparência, em comportamentos éticos, em olhar além de resultados financeiros, mas outros impactos também, como os sociais e os ambientais. E os ambientais talvez sejam os mais recentes na gestão, porque esse tema é mais novo, vamos dizer assim. A gente está aprendendo, inclusive, muito sobre ele, Os impactos que a gente está percebendo já hoje no planeta, as perspectivas que a ciência está trazendo para a gente. Agora, não dá mais para ignorar, Lu? A gente precisa, de fato, olhar para isso, independente do porte, do tamanho, do modelo da organização. Porque o fato é que todos nós estamos sendo impactados, ou seremos, pelo que acontece no meio ambiente. Me vem uma pergunta, assim, na cabeça. Quando vocês trazem esses assuntos nos conselhos, Porque governança tem conselho. Sim. Governança, no meu ponto de vista, nasce ali, da alta, de quem criou a empresa, da alta administração, e vai descendo aqui uma comunicação mais assertiva até chegar na ponta. Quando a gente levanta a mão e fala do social e do ambiental dentro de um conselho, qual que é a reação? Porque é uma mudança de mentalidade.
Sim. Eu vou falar que tem 2 aspectos, né? O primeiro é, quando a gente vai falar para o executivo, a gente tem que também conectar a estratégia. Tá. Isso já é um lugar, né, que já une. Então, a gente traz o assunto da governança na dimensão socioeducacional, inclusive, cultural e ambiental, né? Vamos ampliar até um pouco. Tem muito a ver também do que isso tem a ver com a gente. O que isso tem a ver com a estratégia, com a perenidade, com a sustentabilidade do negócio, né? Do que a gente faz, de quem nos consome. Então, esse é um lugar, né, que a gente conecta. E o outro, e pegando o gancho no que a Cris trouxe de princípios, de valores, do porquê que a gente faz isso, é a gente trazer o conselheiro, é a gente trazer quem está na liderança para a dimensão do sentido. Porque nós somos todos, né, uma comunidade de sentido, algo comum. Estamos aqui numa casa comum, né, um planeta que já está aí dando, né, o seu pedido de socorro há um tempo. E quando a gente traz para esse sentido, que é o sentir, né, para o sensível, eu acho que ele é um ponto importante para além também da estratégia, né? Porque aí a gente começa a ter uma conversa, um diálogo, né, que toca as pessoas e todo mundo, a organização, seja a empresa, seja a social, é de pessoas, feitas de pessoas, né? Então tem que realmente fazer sentido, tem que trazer essa dimensão do significado, porque aí a coisa vai, porque daí as pessoas fazem parte, elas se integram. Lu, eu sou otimista, eu gosto de falar que eu sou bastante otimista. E quando eu comecei a atuar com esse tema, né, há mais de 10 anos atrás, não vou dizer quantos, eu entrava em salas de conselho ou em comitês de alta gestão, né, e era um cenário bem mais complicado. Hoje nós temos, na verdade, uma demanda por informações. Agora, acredito muito também que passa pela nossa preparação. Por nós que somos profissionais que atuamos, em saber adequar esse tema a reais riscos e oportunidades para cada um dos negócios, porque a gente precisa materializar aquilo por um conselho, porque ele também está aprendendo. Muitas vezes a gente tem que saber traduzir o que uma questão ambiental, como por exemplo, um evento extremo climático, pode trazer de risco para uma empresa. E é papel nosso fazer essa tradução de maneira adequada, senão realmente pode ficar algo muito etéreo ou longe da realidade, e aí não vai sensibilizar. Então, acho que há uma abertura maior, um entendimento e até uma preocupação, porque em muitos casos o risco está se materializando quando já não tem mais nada a ser feito, mas também tem o outro lado, que é a preparação de nós que somos profissionais de sustentabilidade para saber, primeiro, trazer aqueles temas que realmente são relevantes em termos de riscos e sim de oportunidades nessa agenda. Teve algum case de sucesso de alguma consultoria sua, ô Cris, que você quer trazer aqui para nós, para a gente conseguir mensurar o que você fez e como que aconteceu o resultado? Acho que eu posso citar um caso de alguns anos atrás, já tem mais de 10 anos, né? Não tem como a gente não entender que ainda existe uma linguagem que é muito sensível no ambiente de negócios, que é a linguagem financeira. Essa linguagem impacta, mobiliza, gera percepção de atenção, por mais que as pessoas estejam mais atentas às outras questões. E há mais de 10 anos, né, eu estava fazendo uma formação em sustentabilidade, e um professor alemão, ele me estimulou a monetizar eventuais impactos dos projetos de sustentabilidade que estavam sendo feitos. Ele falou assim, coloca valor. O que isso gera efetivamente de valor? E você vai ver que o nível de atenção sobre aquilo que está sendo apresentado vai aumentar. Então, naquele momento, foi uma virada de chave importante, porque naquele momento, há 10 anos atrás, né, um pouco mais do que isso, monetizar e mostrar impactos numa linguagem muito sensível para organizações foi algo que fez garantir um nível de atenção maior para as demandas de projetos de sustentabilidade. Hoje a gente já está em outro estágio, viu, Lu? Por quê? Porque já existem, inclusive, né, padrões de você mensurar impactos financeiros em projetos sociais e ambientais. Então, tudo isso é o quê? Também preparação de todos nós para lidar com esse tema, né? E eu acho que essa preparação é que vai abrir mais espaço, porque tudo que é novo, a gente também tem que apoiar um pouco na formação dos nossos conselheiros, das nossas lideranças. Os especialistas somos nós, né?
Ô, Lud, alguma coisa, algum ponto específico que você criou dentro do Grupo Martins que reverberou em algo positivo e você conseguiu um resultado por conta disso? Sim, acho que tem uma história bem legal em relação a isso, que ela une, né, as dimensões da governança, do envolvimento do alto conselho e do executivo do CEO, né, do grupo. Se a gente pegar até 2014, 2013, 2014, vocês imaginam que um atacado como é o Martins tem muito produto para doar, né? Um atacado distribuidor tem um mix muito grande, por algum motivo alguns produtos não são vendidos, vamos imaginar isso, e eles podem ser doados. E até 2013, 2014, né, a empresa já tem mais de 72 anos. Era feita uma doação pontual em Uberlândia, né, para pessoas e organizações sociais que conseguiam ir buscar esses produtos. E esses produtos, por acordos com a indústria, porque qual que era o receio da indústria? Ninguém era mal, né? Grandes indústrias falavam que, olha, se vocês não garantem que as pessoas vão consumir antes do vencimento, a gente não vai poder doar se tiver com menos de 90 dias do vencimento. Então, vocês imaginem... para gerenciar o risco aí do consumo, né? Então, entra ambiental, né? Total. Então, entra ambiental, social, que a gente está falando de insegurança alimentar de um país que tem fome, e econômico, porque o descarte é caro. O descarte correto, né? Tem caro. Isso também. Sim. E aí, vocês imaginam o que estava para trás dos 90 dias? Está para trás de 90 dias, sim, milhares de itens eram o quê? Lá no setor do saldo, infelizmente, com o aval e pedido de contratos das grandes indústrias, descartados nos aterros, né? E quando a gente trouxe um projeto, e esse projeto, eu acho que um dos pilares que eu até falei no painel, que são as parcerias, as alianças, para você desenhar uma solução para isso, né? E o case que eu vou contar a solução saiu de 90 dias para 2. Nossa. 48 horas. Então, o que a gente aconteceu com isso, né? A gente já passou de 1 milhão de itens doados e trouxemos para 5 estados. Qual que foi a saída, né? Articular uma capilaridade de doação. Então, a gente vem com o Mesa Brasil do Sesc, que era um projeto que em Uberlândia estava chegando em 2014. Em Minas, ele tem 20 anos. No Brasil, acho que um pouco mais. Então, a gente traz o Sesc como um pilar, né? A gente traz o Martins, a gente traz o governo, porque aí o governo federal tem programas, como é o Comida no Prato, antigo Fome Zero. E a gente traz a indústria e auditoria e riscos para a mesa, para dizer, olha, tem gente lá no saldo, colaborador do Martins, que é claro, enche o olho d'água quando ele joga num container, tudo aquilo para ser descartado. Então tem uma questão até de clima. É inimaginável, né? Tem até uma questão de clima e a pessoa não está sabendo por que não doa, né? E não era por ninguém queria. Então, uma vez que a solução é um projeto, que a governança, essa linha que organiza, que traz novos contratos, garantia, porque o que a gente consegue hoje? A gente consegue doar, saber para quem está sendo doado e quando vai consumir. Como é que consegue fazer isso? Com a capilaridade que a rede de organizações sociais que o Mesa Brasil atua traz. Então, a gente parou de doar só em Uberlândia para 20 que iam lá buscar até 90 dias, né? E a gente hoje consegue em 5 estados de atuação ter um expressivo, só para vocês entenderem a dimensão desse programa de doações, nós estamos falando de 70 mil itens no ano passado. É muita coisa. Então, é muita coisa, mas que precisa de toda essa estrutura. Por quê? Porque senão o risco é, sim, consumir, né, com um vencimento inadequado. E aí vem muito dentro do que você trouxe, Cris. Propósito, porque impacta aqui, né, em massa. Tá. Clareza nos processos da governança. Parcerias. Né? E pensa, né, eu estava ouvindo a Lud contar aqui essa situação e conectando com o que eu falei. Imagina você mensurar aqui o valor, né, que não foi gasto num descarte. Nossa, que é caro. Sim. A gente sabe que não é barato esse descarte, né? O benefício gerado de alimentação de nem sei quantas famílias mais de 1 milhão de pessoas impactadas. Então aqui. É muito grande. Então, na hora que você coloca isso e mensura, e é muito bacana você ver assim, essa possibilidade de colocar várias parceiras juntas pensando numa solução. E como eu falei, essa comunidade de sentido, porque assim, todas as pontas com certeza gostariam de que não fosse descartado. Isso é fato, né? Ninguém queria descartar, não é?
Mas sem essa estruturação antes não era possível. Então de 11 anos para cá, né, a gente já consegue ter aí cases como nós vamos ter 700 sulcos em 2 dias vencendo por alguma anomalia de processo, mas que a nossa missão como braço social e de todos os envolvidos é realmente não descartar e identificar se eu posso deixar 20 num lugar, 50 no outro, 100 no outro, e que em 2 dias isso vai ser consumido a contento. Isso é um caso sensacional de transformar um tema que a gente chama de material, né, que ele é material do ponto de vista ambiental, porque teria impacto para descarte, social, porque você tem uma série de produtos, e até mesmo econômico. Sim. Por quê? Porque você tem questão de estoque, de perda. Transformar isso aqui numa oportunidade. Sim. Porque o que foi feito aqui é juntar tudo e transformar numa oportunidade. Traduz exatamente no nosso tema, né? Que Sim. é uma governança sustentável. Exatamente. Como foi para vocês participar deste congresso do Agir, de estar na plenária? Conta para mim, Lud. Eu estou muito feliz, né? A gente ainda está aqui vivendo esse momento lindo, né? Brincando assim com vocês. Mas estou muito feliz, eu quero cumprimentar, né, toda a equipe da Unimed Uberlândia, do Instituto Unimed, aí na pessoa da Martina, porque a organização está muito legal e os temas de relevância. Eu acho que um congresso, para ter sucesso, né, ele tem que acertar a mão, claro, em quem convida, mas em também do que nós vamos falar, né? E eu acho que, pelo que eu percebi em todos os painéis, a gente está discutindo assuntos de relevância necessários, né, para a gente poder agir de uma forma diferente, em novos tempos, né, que estão aí pedindo por novas formas de ser, né, e de fazer. Lu, eu vou falar como uma boa mineira. Eu sinto um orgulho danado. Como é que é? Eu sinto um orgulho danado. E por quê? Né? Eu sou uma das coordenadoras do capítulo Minas Gerais do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e atuo mais especificamente em Uberlândia, e fico muito orgulhosa e feliz de ver um evento desse nível, discutindo o tema de governança aqui em Uberlândia. Com, assim, discussões de altíssimo nível, palestras, né? A gente teve, assim, palestras que foram verdadeiros aprendizados aqui pra gente. Então eu fico muito feliz de estar participando, mas principalmente de ver essa mobilização que no fundo, quando a gente fala de uma governança, é para uma sociedade melhor, empresas melhores, né? E é para o bem de todos nós. Então, acho que a Unimed está de parabéns, o Congresso está de parabéns e fico muito feliz disso estar acontecendo aqui. E essa dimensão da conexão, né? Nós três aqui e tudo que tem acontecido ao longo do dia, porque não adianta, não se faz nada sozinho, né? Isso é uma falácia, achar que o meu projeto resolve. E governança é elo, né, gente? A gente é ponte. Então, aqui hoje, quantas pessoas estão se conectando, pensando juntas soluções. Às vezes nem tinham pensado em algo e, de repente, já surge, né? Numa troca. Então, acho que também essa dimensão, né, do encontro, de um encontro potente que está acontecendo aqui hoje é muito especial. Meninas, obrigada. Estou muito feliz que agradecer de ter vocês aqui no nosso bate-papo. Passou rápido, né? Fala um pouquinho, fala a sua rede social para o pessoal te seguir e a sua também, Cris. Tá bom. Então é Ludmila Monteiro 1, lá no LinkedIn Ludmila Monteiro de França, e o @ do IAMAR, Instituto Alair Martins. Minha LinkedIn, Cristiana Reluy. Reluy é HELUY. Obrigada, meninas. Obrigada a você. Encerramos mais um episódio aqui no 2º Congresso Agir e eu espero você para o nosso próximo bate-papo.